para ser compreendidas com uma certa facilidade, elas não necessitam ser lógicas. Elas necessitam ser sensatas, antes de tudo. Por isso, o perfume do jasmim, a beleza de uma flor, é perfeitamente compreensível. Conhece-se bem o que é o belo de uma flor, conhece-se bem o que é o perfume do jasmim. Mas não se descreve. Não se descreve de uma maneira lógica, de uma maneira racional. Conhece-se. Então, algumas coisas não são muito sensatas, não fazem sentido imediatamente. Alguns conceitos parecem um tanto turvos, necessitam de constante explicação e são sempre sujeitos a dúvidas. São justamente aqueles conceitos a que não correspondem um conhecimento imediato, aquele conhecimento que nós temos das coisas antes da idade da razão, aquele conhecimento que nós temos das coisas, porque sabemos que elas são assim por experiência própria, por estar nelas vivendo, por estar oriundo delas, como nós estamos oriundos da nossa família, como nós somos oriundos da nossa mãe, como nós somos oriundos do pedacinho de terra onde nascemos. Então o conceito que vem a nós e que não combina com essa experiência prévia, que eu posso chamar de pré-predicativo, pré-linguística, é um conceito incompreensível. É um conceito cuja compreensão é relativa a uma explicitação a posteriori. Então um conceito como o conceito de religião, de religiosidade, é para a criança incompreensível. Afinal de contas, a criança não precisa de religiosidade porque ela já está ligada. Ela está imersa no todo e na totalidade, tanto quanto o pré-socrático, até Sócrates inclusive, e essas pessoas que vivem naturalmente nas florestas em comunhão profunda com a natureza. Elas estão ligadas ao cosmos perfeitamente. Então elas não receberam aquele anatema que algumas pessoas recebem nas cenas de certas culturas, que consideram a natureza como algo decaído, algo inferior, algo passageiro, algo que serve apenas os interesses de um evento espiritual sobrenaturalista. Então que objetifique por completo o cosmos, por completo a natureza e o ser que neles habita a favor de uma ideia. Então essa ruptura, essa ideia rompida, ela não é natural. Ela é inserida na cultura através de um mito, através do que eu chamo de anatema. Imagine quando nasce uma criança, dizer a essa criança: meu filho, você não é de Deus porque foi banido. Você tampouco é do corpo porque você não é corpo, mas é espírito. E você não é do mundo tampouco porque o seu reino é o reino celestial, sobrenaturalista. Então é uma situação extremamente delicada que deixa a pessoa sem ligação algum com a sua juventude, sem ligação algum com aquele que é da percepção imediata, da tradição humana, da tradição natural. É uma coisa que secciona a pessoa dos seus fundamentos. Uma vez isso seccionado, então realmente precisa explicar o que é religião, ou nasce aquela necessidade de religar para alguma coisa. Uma vez que a pessoa foi desligada radicalmente, ela precisa se religar. Então essas práticas religiosas consistem simplesmente a se separar cada vez mais do plano dito material, para tentar alcançar um plano dito espiritual, radicalmente fora do plano material, cuja vivência plena acontece depois da morte. Quer dizer, é uma situação realmente insustentável nos dias de hoje, não é? Na qual se compreende muito bem as relações profundas que existem entre matéria e energia, e na qual se compreende o que se pode sentir, ou se tem acesso de novo ao que se pode sentir enfrentando diretamente a natureza, fazendo poesia, apreciando a beleza e grandeza da natureza. Então, para uma pessoa que honra a sua situação de ser humano, de estado de ser humano, o verdadeiro sacramento religioso é simplesmente o misticismo verdadeiro, que é o sentimento profundo de pertencer a tudo quanto há, de ser um com a natureza. Esse sentimento, ele vem forte, se instala com toda o seu apogeu, apogeticamente, ele se instala com toda a sua força em muitos momentos das nossas vidas. Não é? No momento de grande efusão, no momento de grande entusiasmo, em certos momentos frente a uma beleza imensa, como a natureza costuma nos oferecer,
na qual a pessoa perde a voz frente a essa grandeza e se espanta por completo, que é o momento no qual a consciência adere à existência a ponto de se unificar. Não é? Enquanto a existência funde em seus arquetipos, seus princípios, entre em comunhão profunda com a capacidade de decodificar que nós temos, juntando então essa consciência num rabi, numa junção alquímica, no qual essas duas reis hipotéticas se juntam numa só, entende-se então o que é divino, o que é sagrado. Isso é uma vivência mística que é verdadeiramente e profundamente uma experiência religiosa. A diferença que tem entre a experiência religiosa, verdadeira, mística, de um dito pagão, ou de um artista, ou de um esteta, de um poeta, e de um monge, vamos dizer, isolado do mundo, meditando em torno da imagem de um santo, ou de uma visão específica que ele tem da grandeza de Deus, é que esse religioso formal, esse religioso dualístico, vai unir, de certa forma, a sua consciência, ou parte da sua consciência, principalmente da sua consciência abstrata, com as imagens que ele venera. Então, essa conexão da sua consciência abstrata através da imaginação com as imagens que venera fornece uma conectividade, uma onda de conectividade que para ele pode ser, de certa forma, equivalente a um despertar místico, que ele chamará então de despertar religioso, porque para ele faz mais sentido imaginar que nós somos uma ideia pura desencarnada do que ser uma junção inelutável, inquebrantável de consciência e de existência. Essa junção acontece como se o mar fosse indissociável da areia, da costa. E é verdade. Imagine que a consciência seja o mar, e que a dita matéria e energia seja o fundo do mar e o desenho das costas. Sem o fundo do mar e o desenho das costas, não tem mar algum. E sem mar, não existe o desenho das costas como se desenha hoje em dia, por conta dos impactos da água e do vento. Então, essas duas coisas, o desenho das costas e o mar, são duas coisas que caminham juntos, tanto quanto a consciência e a existência caminham juntos, e essa junção, uma vez reconhecida plenamente e celebrada, representa uma experiência mística, que é uma experiência verdadeiramente religiosa, não havendo nenhuma diferença entre essa experiência mística e essa experiência religiosa. Então, a pessoa que entende as coisas de uma maneira panteística, que entende que a natureza é divina e que o divino está na natureza, que nossa consciência é imersa na própria natureza, caminho junto com a natureza, é um fenômeno concomitante com a natureza, é um atributo paralelo e conecta à natureza. Então essa junção entre as duas coisas é inelutável e frutifica numa alegria muito grande, numa êxtase muito grande, num bem-estar profundo, que é totalmente satisfatória e que é suficiente para fundamentar muita paz, muito amor, muita luz, para fundamentar uma integração muito grande entre o ser humano e a natureza, que seja a natureza vegetal ou a natureza animal, reinstalando novamente esse convívio harmonioso e satisfatório com tudo quanto há.